Bom, a ProSoja, sem sombra de dúvida, consolidou-se como a maior entidade dos produtores de soja no Brasil. A minha atuação, a minha participação na ProSoja, ela começou 4 meses antes da ProSoja ser fundada. E nesse meio tempo ficou sob minha incumbência escrever o Estatuto da ProSoja. Então o Estatuto que foi apresentado na Assembleia, realizada na FAMATO no dia 4 de fevereiro, foi escrito por mim. Não participei na criação naquele primeiro momento, mas na sequência a gente assumiu o Sindicato Rural lá de Sinop como presidente, já em setembro de 2005, e a partir daí a gente começou a participar assim também nas próprias reuniões da ProSoja como delegado e depois posteriormente como membro, diretor da ProSoja e hoje até hoje como presidente. E já na fundação de 2005, eu fui escolhido lá no núcleo para ser delegado do núcleo de Lucas do Rio Verde, na sequência o delegado coordenador, e fizemos um trabalho de mobilização, juntando os companheiros, participando. Depois me tornei diretor administrativo e depois na sequência presidente. Em 2014 eu assumi, com a renúncia do Carlos Fávaro, que se candidatou a vice-governador, eu assumi a entidade. E conduzi até o final do mandato. Eu lembro que mesmo quando eu era presidente do sindicato eu não era tão envolvido ainda com essas questões, assim. Então, às vezes tinha até reuniões na FAMATO, eu mandava representante, mas com o movimento Grupo de Ipiranga, eu lembro que me despertou. Eu era secretário de Agricultura também do município e começou a me despertar essa coisa dessa veia da representação, sabe? Na época existia uma certa dificuldade que o pessoal ligado aos sindicatos, em alguns lugares, achavam que a existência da ProSoja ia concorrer com eles. A história, os 15 anos, comprovam que não, pelo contrário. Em muitos lugares hoje é a associação, os produtores ligados à associação que fortalecem o sindicato. A instituição, naquela gestão que eu pude participar, ela se consolidou como representante, como uma voz representante dos produtores de soja do estado de Mato Grosso. Quando eu entrei como presidente, ela tinha 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos ali, sabe? A primeira eleição digital, por exemplo, foi a minha eleição, então isso foi bacana. Então, ou seja, eu peguei no momento que a entidade não tinha nada, tinha tudo para fazer, e aí foi criado todos esses grandes projetos. No caso, a gente criou a Academia de Liderança, o Movimento para a Logística, Projeto Referência, entendeu? Guardiões das Águas, os grandes projetos estradeiros e sim, todos os grandes projetos, esses principais, o agronegócio solidário, porque eu peguei um período de 4 anos e meio da entidade, né? Então foram 4 anos e meio assim, de muito trabalho, de muito projeto, de muito pensamento de fazer as coisas, né? Participação e criação da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, né? A Frente Parlamentar tinha já um início e aí nós fomentamos cada vez mais, participação na Fiesp, no Conselho do Agronegócio da Fiesp. Isso veio trazendo credibilidade, pegando bandeiras de comunicação, falando com a comunicação nacional, tirando esse lado de vilão do produtor rural e mostrando ele como um verdadeiro trabalhador do setor. O programa Soja Livre, que ganhou um incremento. Eu me recordo, assim, um dos grandes feitos foi a gente retomar também, eu acho que no meu mandato, foi essa questão da comunicação. Eu acho que foi o grande marco, foi onde a gente começou a se relacionar com a imprensa, porque a gente não era ninguém, né? E aí foi onde que eu comecei a me relacionar muito. Então eu tinha, toda semana eu me reunia com jornalistas, seja em São Paulo, seja em Brasília, seja aqui, a gente fazia uma vez por mês um encontro com vários jornalistas. E nós fizemos um trabalho muito forte de interiorização, reforço na comunicação com o associado. A gente identificou que isso era um desafio muito grande, né? Tanto a interiorização, o circuito AproSoja ele já existia, né? Há 9 anos, eu fiz o 9º e o 10º circuito AproSoja, mas a gente notava que faltava alguma coisa ainda. E foi quando nós começamos as reuniões com os núcleos, os diretores, os dirigentes de núcleos e os núcleos, concomitante ao circuito AproSoja. Criamos o circuito tecnológico na minha gestão, identificando muito do que a gente estava fazendo, que talvez não estava indo para o melhor caminho técnico, né? Então trouxemos essa discussão do milho em segunda safra, do manejo integrado de pragas principalmente, trouxemos pesquisadores, trouxemos a Embrapa para perto. Temos alguns projetos que foram destaque aí nessa nossa jornada frente à entidade. Posso citar aí a Soja Plus, o reconhecimento internacional na China, a assinatura do memorando
chinês em 2016. Tivemos aí o reconhecimento também e a parceria na Europa, onde assinamos um memorando de entendimento com a FEDIOL e a FEFAC em 2017. Né? Isso foi importante, um passo importante para o programa, para fortalecer e ampliar o programa. Tanto ampliamos o número de núcleos aqui no estado de Mato Grosso, tinha um número, eu não lembro exatamente, se era 15, 17, quando nós assumimos, chegamos a 22 núcleos. Foi um momento de muito planejamento da entidade mesmo. Eu lembro que o IMEA estava meio apagado, eu lembro que eu dei muita força para o IMEA, então eu fortaleci bastante o IMEA. Mas acredito que num todo, você não dá para dizer A, B ou C. Acredito que todo o trabalho que foi feito aqui por essa diretoria, principalmente a gente feito como presidente, ela é válida, porque as nossas pesquisas que fizemos com os produtores rurais do estado, todas elas deram até agora, com avaliação da própria diretoria, acima de 80%. As demandas nossas do estado de Mato Grosso, praticamente, quase na sua totalidade, são as demandas nacionais. Então nós vimos a necessidade de se criar uma ProSoja Brasil, que depois ganhou esse nome, a ProSoja Brasil. Já existia uma AbraSoja, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja. Acho que a sede era em Londrina, no Paraná, mas que não tinha atuação praticamente, não existia, não tinha atuação nenhuma. Falei, poxa, mas se tem uma entidade nacional que está lá, vamos atrás, vamos buscar. E aí eu lembro que eu peguei um avião, fui lá, desci em Ribeirão Preto, peguei um carro, fui atrás numa cidadezinha do interior lá e peguei a ProSoja Brasil numa caixa. Assim. A ProSoja Brasil, ela trouxe essa necessidade e essa vantagem de se ter um setor organizado para os outros estados. Então Mato Grosso serviu de modelo e a ProSoja Brasil serviu como a grande difusora. Né? Ajudamos a construir a ProSoja no Paraná, a ProSoja em Goiás, a ProSoja em Minas Gerais, no Pará. Temos aí 16 ProSojas, ou seja, são 16 estados que a ProSoja Brasil representa hoje a nível nacional. Então tenho que agradecer muito a dedicação também dessas pessoas pela ProSoja Brasil. Isso dá uma representatividade muito grande hoje dentro de Brasília, onde você tem o cenário político e faz uma grande representatividade. E o processo foi um processo evolutivo. Se for pensar, todo presidente, por mais, ele sempre fez alguma coisa. É claro, um tem uma característica de um jeito, outro tem uma característica outra, um tem característica de comunicação, outro tem característica de política, outro tem a característica de ser mais calmo, outro tem a característica de ser mais bravo, entendeu? E é assim. Justamente a nossa foi uma das mais polêmicas, com certeza absoluta, pela forma da gente como presidente agir e a própria diretoria que está aí hoje muito presente, o próprio Fernando Cadori como vice, o Lucas, Esfredo, a Neuza, enfim, que formamos a diretoria executiva. A gente tira assim uma forma da gente trabalhar que é mais incisivo, busca-se realmente aquela representatividade que o produtor merece. E agora fica o desafio para as novas diretorias de se modernizarem, de estarem atentos aos próximos passos da agropecuária, aos próximos passos que a agricultura e os produtores de soja têm que dar. Nós precisamos cada vez mais melhorar a comunicação com o nosso associado. Então não quer dizer que eu estou gravando esse vídeo que alguém vai assistir, entendeu? Então, é um desafio que alguém assista isso aqui. Então a gente tem um desafio diário de comunicar. Tenho certeza que com a contribuição dos associados, né, e valorizando o trabalho que é feito, essa entidade vai ter um caminho longo ainda, efetivo, e um caminho que traga significado para a sua existência. Né? Quero parabenizar aí e dizer que me sinto muito orgulho, sinto um orgulho grande de ter participado dessa entidade como presidente, ter dado a minha parcela de contribuição. Então acredito eu que a ProSoja não foi uma entidade criada única e exclusivamente por um período. Então o que a gente espera? Que cada diretoria que entra aqui, especialmente o próprio presidente, que ele é o que a gente fala, puxa a carroça, que seja sempre um melhor do que o outro, que venha a substituir aquela pessoa à altura ou melhor, com afinco, porque queira ou não queira, o presidente que é o chefe da história, ele tem que puxar a carroça, ele tem que estar na frente, e é o que o produtor rural precisa. Então a gente espera não só nos próximos 15 anos, mas a perpetuação da entidade e que a entidade cada vez se solidifique mais e que faça o papel que cabe a ela, que é representar o produtor rural de soja e milho do estado comercial. Deu muita gratidão ter trabalhado em prol dos produtores, junto com os produtores, com a diretoria, com delegados, e que segue hoje pelas próximas diretorias. Eu me sinto realizado, né? Certamente eu me sinto realizado, né? Como eu falei, a minha participação na ProSoja começou 4 meses antes dela ser fundada.
Então é do nascedouro mesmo, muito do meu DNA acabou ficando impresso nessa entidade também, que é satisfatório, é gratificante. A vida da ProSoja mudou minha vida, a Academia de Liderança mudou minha vida, a ProSoja me fez compreender o valor de um produtor de soja, não só lá dentro da propriedade, mas para fora. Com certeza me sinto muito orgulhoso, fechando 15 anos dentro da ProSoja e fazendo parte dela, dá para se dizer, desde a instalação da ProSoja. Não participei nas primeiras reuniões da criação, mas posteriormente, quando a ProSoja começou a funcionar, a gente esteve junto, está aqui junto e com certeza a gente vai continuar estando. Eu fui presidente da ProSoja de Mato Grosso, fui presidente da ProSoja Brasil e para mim foi um mérito. Entendeu? Foi muito emocionante. Eu nunca acreditei que eu pudesse ser presidente. E para mim é um privilégio único. Porque eu sempre pensei assim, poxa, eu não sou merecedor de ter sido presidente de uma entidade tão forte. Então para mim, só tenho que ter orgulho. Que eu fiquei na história de uma associação que para mim é única. Só tenho que agradecer. Dizer obrigado.